Olá, muito bom dia a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. É com uma alegria muito grande que estamos aqui, nesse amanhecer com Cristo, no Evangelho no ar, para estudarmos mais um pouquinho sobre a mensagem que está sendo vista há algumas semanas do livro da Lúcia Moisés, evangelizadora do estado do Rio de Janeiro, Deus confia nos pais. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o tema desta manhã, que é: professor é parceiro, nunca adversário. Como toda tarefa espírita, vamos iniciar com uma prece. Aqueles que se sentirem à vontade, fechem seus olhos ou simplesmente nos acompanhem os nossos pensamentos. Pai querido, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para estudarmos um pouco mais essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que tanto nos consola, trazendo uma força muito grande aos ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Que todos se sintam amparados e abençoados e que possamos usufruir esses momentos que passaremos juntos em muita harmonia e paz. Que assim seja. Bem, como eu disse, nós vamos estudar o tema Deus é professor é parceiro, nunca adversário, do livro da Lúcia Moisés, mas antes gostaria de falar um pouco sobre uma historinha que ela remete um pouco ao valor da educação. Licurgo foi um legislador grego, natural de Esparta, no século XV a.C. Conta-se que um dia ele foi convidado a proferir uma palestra a respeito do tema educação. Ele aceitou o convite, mas pediu 6 meses de prazo para organizar a sua palestra. As pessoas estranharam o pedido de tanto tempo, uma vez que ele era muito conhecido em Esparta, o Licurgo, e ele poderia falar a qualquer momento que fosse convocado sobre esse tema, mas aceitaram e aguardaram. Transcorridos esses meses, ele compareceu diante de uma assembleia em expectativa. Postou-se à tribuna e logo entraram pessoas portando 4 gaiolas grandes. Em cada uma havia um animal, sendo 2 lebres e 2 cães. A um sinal combinado, abriram a porta de uma das gaiolas e uma lebre pequena e branca saiu a correr, espantada pelo auditório. Logo em seguida, foi aberta a gaiola em que estava o cão. Este saiu correndo ao encalço da lebre e a trucidou rapidamente. A cena chocou a assembleia, causando uma grande comoção. Ninguém conseguiu entender o que Licurgo desejava com tal agressão. Mesmo assim, ele nada falou. Em seguida, foi aberta a gaiola da segunda lebre, a qual saiu saltitando. Depois, outro cão foi solto. O povo mal continha a respiração. No primeiro instante, o cão correu em direção à lebre. Contudo, em vez de abocanhá-la, os dois começaram a brincar um com o outro. Nessa hora, Licurgo explicou: vocês acabam de assistir a uma demonstração do que pode a educação. Ambas as lebres são filhas da mesma mãe e foram alimentadas igualmente e receberam os mesmos cuidados. Assim, igualmente os cães. A diferença entre os cães reside na educação. E prosseguiu vivamente o seu discurso, dizendo das excelências do processo educativo. A educação baseada numa concepção exata da vida transformaria o mundo. Devemos educar nosso filho, esclarecer sua inteligência, mas antes de tudo, falar ao seu coração, ensinando-o a despojar-se das suas imperfeições. O verbo educar é originário do latim educare ou educere, que quer dizer extrair de dentro. Percebe-se, portanto, que a educação não se constitui em mero estabelecimento de informações, mas sim em trabalhar as potencialidades interiores da pessoa, a fim de que floresçam, à semelhança de bela e perfumada flor. Então, é uma historinha para a gente refletir, trazendo um personagem com uma bela história que ensina, de uma forma alegórica, o valor da educação. Então, como já falamos,
Vamos entrar no tema de hoje. Hoje, o professor é parceiro, nunca aniversário. Um bom dia a todos que estiverem chegando. Nossos abraços e que sintam-se à vontade. A Lúcia Moisés nos traz uma passagem que ela nos remete a pensar sobre a nossa participação com relação à escola e aos nossos filhos na escola. O que aconteceu? Uma criança estava, durante as aulas, utilizando o celular durante a aula, o professor explicando e a criança usando o celular. E o professor repreendeu a criança e tomou o celular. E a família entrou com uma ação na justiça, dizendo que a criança tinha sido vítima de impotência, revolta, além de desgaste físico e emocional que a criança teria sofrido. Então, ocorreu o processo e, por uma felicidade, o juiz, uma pessoa de bom senso, com certeza, proferiu uma sentença exemplar, enaltecendo a figura do professor, ao mesmo tempo em que pontuava seu julgamento sobre o uso do aparelho celular durante as aulas. O professor, diz ele no seu parecer, é um indivíduo vocacionado a tirar outro indivíduo das trevas da ignorância, da escuridão para as luzes do conhecimento, dignificando-o como pessoa que pensa e existe. De fato, a sua autoridade em sala de aula é legítima, embora ignorada por aqueles que, possivelmente, em outras instâncias, também desconhecessem o que seja obediência. Então a Lúcia comenta nesse capítulo, nessa passagem, que o pior foi a própria família colocar essa situação, que ela não foi a favor da escola nem do professor, muito pelo contrário, e fez uma inversão completa de valores, atribuindo à criança a responsabilidade, o benefício de estar usando o celular enquanto estava em sala de aula e não poderia estar fazendo isso enquanto o professor explicando e ela utilizando o celular. A internet, o celular, são ferramentas belíssimas, tanto que nós vemos agora, nesses tempos que estamos de uma certa forma reclusos ainda, e a pandemia, a utilização que nós podemos ter com essa ferramenta maravilhosa que é a internet, o celular, os computadores. Prova disso é esse momento que estamos passando juntos aqui. Inclusive, na escola pode ser utilizado e deve ser utilizada, mas quando solicitada pelos seus professores, pelos orientadores do estabelecimento de ensino, para que seja usado para fins úteis para aquele momento. Sim. E dentro do próprio Conselho Municipal da Educação, era previsto legalmente uma lei municipal proibindo o uso dos celulares dentro das escolas. Então, além de um desrespeito à figura da escola e à figura do professor, estava se infringindo uma lei municipal. Ainda parte do despacho do parecer do juiz foi assim: julgar procedente essa demanda é desferir uma bofetada na reserva moral e educacional desse país, privilegiando a alienação e a contra-educação, as novelas, reality shows, a ostentação, o bullying intelectivo, o ócio improdutivo, enfim, toda a massa intelectivamente improdutiva que vem assolando os lares do país, fazendo às vezes de educadores, ensinando falsos valores e implodindo a educação brasileira. É isso, o despacho do parecer do juiz. Então, pleno de bom senso e razão, ele foi contra a ação dos pais, que julgaram que a criança tinha sido prejudicada por ter sido chamada a atenção. Então, vejam os valores invertidos que nós temos. Antigamente, se a criança fizesse qualquer coisa diferente na sala de aula, iria ser chamado os pais apoiariam a escola e a criança certamente seria repreendida em sua casa por ter ido contra as regras da escola. Então, é um momento de nós refletirmos e ver como que nós
agiríamos, reagiríamos perante uma situação dessa se fosse os nossos filhos que tivesse acontecido essa situação com eles, né? Ainda a Lúcia traz assim: sob a ótica espírita, os educadores são colaboradores dos pais no desempenho da sua principal missão frente aos filhos, a de contribuir para que conquistem valores imortais capazes de fazê-los avançar na presente encarnação, quer no campo intelecto-moral e efetivo, quer no intelectual. A nossa obrigação, né? Fazer com que os filhos que estão sob a nossa guarda se adiantem na evolução, tanto moralmente como intelectualmente. E muitas vezes as pessoas se preocupam mais em outros valores, deixando a educação, a instrução e a própria educação para a gente fala que nós, os pais atuais, estão terceirizando a educação dos seus filhos, né? Na verdade, gentileza, educação, respeito com os outros e na escola, principalmente com os pais, os professores, a direção, são coisas que se aprendem em casa. E, infelizmente, muitos pais estão, como eu disse, né, passando essa responsabilidade, que de fato é dos pais, para a escola. É uma inversão total de conceitos que nós precisamos rever e que os pais, de uma certa forma, erram quando agem assim. Para encerrar essa parte do artigo do livro da Lúcia Moisés, Deus Confia nos Pais, nesse professor é parceiro, nunca adversário, a escola, né, é sem dúvida o estabelecimento de uma relação saudável e amistosa entre as partes. Sim, esse parágrafo final também nos chama a atenção porque é uma das coisas que está, umas situações que está colocadas, postas na questão 385 do Livro dos Espíritos, onde ele diz da docilidade, da plasticidade para educar, para transformar a criança quando ela está nas suas fases iniciais, né? O parágrafo diz assim: sabemos que nas fases iniciais da vida é mais fácil plasmar o caráter das crianças, apoiando o professor, conferindo-lhe autoridade para colaborar na educação moral de seus filhos, reconhecendo-os como um parceiro e não como um adversário. E os pais certamente estariam auxiliando seus meninos a crescerem como pessoas do bem, cultivando a dignidade e os nobres sentimentos, né? Então, na fase inicial, como acredito que a maioria que está assistindo esse programa sabe, na fase infantil, as crianças aceitam melhor as regras, os limites, e por isso que é uma extrema responsabilidade dos pais estabelecerem limites desde cedo, o que pode, o que não pode, o sim e o não, o porquê também deve ser dito, o porquê do não, né? Explicar, não pode, porque isso ajuda muito para que as crianças entendam. Antigamente, como eu citei há pouco, os pais simplesmente diziam não e a gente não questionava. Hoje as crianças questionam, porque são espíritos já num outro patamar de evolução. Nós ainda aceitávamos o não e pronto, e não tinha muito que questionar. Hoje as crianças questionam, não que seja certo ou errado, mas é o momento de evolução que as crianças, os espíritos, né, que estão na fase infantil nesse momento, eles são mais questionadores, eles enfrentam as situações e querem uma explicação. E é justo se nós explicarmos o porquê não, para não ficar um não vazio, né, um não sem uma justificativa, um não simplesmente pelo não. Aí seria uma forma meio delicada de nós tratarmos. A educação dos filhos que Deus nos concedeu como responsabilidade, como experiência, é de suma importância, tanto que seremos com certeza cobrados pelo que nós fizermos com os filhos que Ele nos confiou. Isso está bem posto, e escutei os outros estudos dos amigos que nos antecederam a essa tarefa de hoje. A questão 208 do Livro dos Espíritos, ela é claríssima no seu contexto. Quando Allan Kardec pergunta assim,
nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento desses. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso dos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver seus filhos pela educação. Isso constitui a eles uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E pensem, a alegria de um pai ou uma mãe, a pessoa que ficou responsável por uma criança, em ver ele bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Isso tem várias formas de nós observarmos, mas a pessoa de bem é uma pessoa bem-sucedida, a pessoa que se comporta na sociedade, que respeita o seu irmão, que busca cumprir o ensinamento maior de Jesus, que é aquele que diz amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é uma pessoa bem-sucedida. Não se trata de ter, mas sim de ser uma pessoa boa. Não se trata de ter bens. Não é necessário que nossos filhos ou aqueles que estão sob a nossa responsabilidade tenham grandes ganhos ou poderes materiais. Isso se vai com o nosso desencarne, fica tudo aqui. O que vai conosco mesmo são as experiências que nós tivemos e o que nós aprendemos. E aquilo que nós deixamos de fazer irá pesar na nossa consciência. E na condição de pais, nós levaremos essa responsabilidade no nosso coração, com uma tristeza muito grande se eles vierem a sucumbir por nossa responsabilidade. Notem bem, por nossa responsabilidade. Se nós, como pais, mães responsáveis, fizermos tudo que está ou esteve ao nosso alcance, enquanto eles estavam na fase inicial, demos os limites, estabelecemos o que pode e o que não pode, demos uma direção, seja ela dentro dos conhecimentos do Espiritismo ou de qualquer outra ideologia, mas colocando Deus na vida desses espíritos e a presença de Jesus também no coração deles, nós teremos feito a nossa parte. Aí, se aquela criança se tornar um adulto que não respeite as leis e seja punido nessa ou na outra vida pelos seus erros, aí não será nossa responsabilidade. Ao mesmo tempo que, se nós não nos cuidarmos desses espíritos que estão conosco, no papel de filhos neste momento, e eles falirem, além da tristeza de ver um filho falindo, com problemas, seja lá quais forem eles, que transgridam as leis, que usem drogas, que furtem, enfim, que façam coisas que não são corretas, indevidas, nós nos sentiremos muito mal desde hoje e nós seremos cobrados, como diz na própria resposta aqui, pela nossa consciência, né? Não vamos pensar que Deus Todo-Poderoso vai vir a nós do acordar do desencarne, na vida maior, e nos perguntar. Não, a nossa consciência mesmo que vai nos chamar na forma de arrependimento e remorso por aquilo que nós fizemos. E, ao mesmo tempo, como sempre, pensar a grande alegria quando você chega na outra dimensão com a consciência do dever cumprido. Claro que nós não vamos chegar lindos, maravilhosos, perfeitos no plano espiritual, pelo menos não dessa vez. Mas, se nós nos esforçarmos a cada dia um passinho, a cada dia 1 milímetro, buscando reconhecer nossos equívocos, nossos enganos de hoje, e buscar nos renovarmos, nos melhorarmos, nós chegaremos bem melhores na espiritualidade. Como está lá no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço que fazem domar suas más inclinações, suas más tendências. Então nós devemos sempre buscar nos melhorarmos, fazer o melhor que nós pudermos em todos os momentos, respeitar as diferenças, que é um tema que anda muito em costume hoje, as diferenças, os preconceitos, os conceitos que às vezes são equivocados sobre a forma das outras pessoas serem e se comportarem. Isso não nos diz respeito. Diz respeito a si própria, aquela pessoa que está agindo da forma que ela acha que é melhor, ela vai ser responsável por isso. Não nós que devemos julgar.
Jesus não nos julgou, Ele nos amou, e nós devemos buscar amar a todos, assim como o Mestre nos amou. E nos ama até hoje, né? Eu trouxe a guisa de sugestão esse livrinho aqui, A Arte de Educar. Foi objeto de estudo de um grupo que nós temos aqui na região. Perdoe-me, eu estou falando desde Joinville, Santa Catarina. E A Arte de Educar é uma obra de Cíntia Vieira Soares. E eu escolhi uma pequena frase que está aqui, que também já é uma citação dela de O Livro dos Espíritos, na questão 917, onde Allan Kardec considera da seguinte forma: a educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar inteligências, conseguirá corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, experiência e observação. Então, educação é uma arte, mas nós não somos pedagogos como nós vamos educar. Educando, seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Aquele que eu citei há pouquinho, que é o básico, que é o principal de todos, que ele resumiu: nós amarmos o nosso semelhante, respeitarmos, termos paciência. É fácil? Não. Não é fácil. Mas nós devemos nos esforçar para fazermos isso. É o caminho mais certo que tem. E nesse outro livrinho aqui também, a título de informação, são livros bons para quem está procurando aprender sobre educação e educação, com a visão da doutrina espírita. Esse aqui é Os Desafios da Evangelização Espírita, de César Braga Said. Essa edição é da Federação Espírita do Paraná. Também muito bom, também foi objeto de um grupo de estudos de amigos da evangelização aqui em Joinville, coordenado pela 6ª União Regional Espírita, que congrega Joinville e arredores. Aqui também o primeiro capítulo aqui, ele fala sobre educação, e ele diz assim: é pela educação que as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova é necessária homens novos. Por isso a educação desde a infância é de importância capital. Esses estudos são sempre voltados para a evangelização, um grupo de evangelizadores, e sempre associando a educação e ao mesmo tempo a evangelização, que é a transmissão da doutrina espírita às crianças e jovens, de uma forma lúdica, de uma forma interessante e atraente, para que a sementinha do amor seja plantado nesses corações juvenis, no momento, nessa condição de infância ou juventude, mas espíritos milenares. Eu não trouxe aqui, mas um livro que eu gosto muito de ler, e já li mais que uma vez, Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio de Miranda, também uma ótima sugestão para quem quer aprender um pouco mais sobre a educação, a evangelização, e ele faz muitas considerações interessantes que valem a pena nós lermos, e se já lemos, inclusive sugiro reler, porque é um livro para ser estudado e não lido. Bom, meus amigos, é isso que eu preparei para falar para vocês hoje sobre o tema. Agradeço muito o convite do Departamento da Família, pela oportunidade. Espero que tenha trazido algo para nossa reflexão. Não são coisas novas, são coisas que nós já vimos em outros momentos, principalmente nós que já estamos um pouquinho mais de tempo no espiritismo, na evangelização, mas que sempre são propostas de nós nos renovarmos, nós reciclarmos conhecimento e aprender, porque aprender é para sempre. O que nós aprendemos hoje não fica esquecido, não ficará perdido, mesmo que em outro momento vai aparecer, seja na forma de lembrança ou na forma de uma sugestão, intuição, daquilo que nós já temos em nosso espírito como conhecimento. Ok? Então, agradeço a oportunidade, desejo a todos um excelente domingo, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos.
vou fazer a prece para finalizar o nosso encontro desta manhã. Agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por esses momentos que passamos juntos. Que abençoe, Pai, os lares de todos que estão ouvindo estas reflexões neste momento e que virão a assistir em outros momentos, que sejam amparados, abençoados e iluminados. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos, hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço, pessoal.